Remo é notícia, Luizinho Moura, o que você separou, o que você preparou? Clube do Remo, Leão Azul de Antônio Baena, que tem um novo treinador, Juan Carlos Osório, que tá fazendo muita onda no Twitter. Qual é o Twitter do Osório pra galera do Clube do Remo me seguir? Ele já colocou a matéria do Clube do Remo no jornal hoje, ele já colocou a tabela do Clube do Remo na Série A, ele já curtiu o vídeo do Felipe Campos. Já curtiu o vídeo do Felipe Campos, ele já escroteou com os jornalistas da Colômbia, ele já colocou que ele é treinador do Clube do Remo, ou seja, Osório tá com tudo, é o @Juan K Osório. @Juan K Osório. Eu fico imaginando o Juan Carlos Osório com seu jeito excêntrico dando entrevista para Paulo Fernando via telefone. Vai ser maravilhoso. Vamos ter uma nova briga, um novo multi no ar? Não é, Luizinho? Será que vão desligar o telefone? Né? Não é verdade? Olha, dados do Juan Carlos Osório nos seus últimos trabalhos. Em 2025 ele treinou o Tijuana do México, inclusive classificou os Cholos para a Conca Champions, né, que é a Libertadores deles. 34 jogos, 12 vitórias, 6 empates, 18 derrotas. Ficou na 7ª colocação lá no Clausura, né, que é o segundo turno do futebol mexicano. Em 2024, tá errado aí, no Atlético Paranaense, ele conquistou 6 vitórias, 4 empates e só 1 derrota. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a demissão dele lá. 11 jogos, 11 times diferentes. Exato, 11 escalações diferentes. E ainda tem mais um amistoso que não é contado aí. E também treinou o Zamalek do Egito na temporada 2023-24. Foram 22 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Tem mais um aí, ô Gabrielzinho, pra gente colocar na tela, sobre algumas curiosidades acerca do Juan Carlos Osório, 64 anos, nascido em 8 de junho de 61, mesma data de nascimento do meu avô, inclusive. E ganhou da mídia lá da Colômbia o apelido de El Recreacionista, por conta dos seus métodos não ortodoxos de treinamento e armação das suas equipes. No Brasil, a gente falou aqui, foi demitido com 12 jogos e 1 derrota, não costuma repetir escalação, jogo propositivo e bom de contra-ataque, estilo pitoresco fora de campo, viciado em canetas esferográficas azuis. E vermelhas. E vermelhas também. É isso, Filipão. É isso, o Osório, como tá bem ali, ele tem um contra-ataque muito forte. Para quem gosta de acompanhar a Copa do Mundo, um dos melhores jogos da primeira rodada da Copa de 18 foi Alemanha e México. O México poderia ter feito 3-0 naquele jogo só em contra-ataque. Lozano arrebentando. Exatamente, né? Lozano, o Carlos Vela, tinha o Chicharito no ataque também. Time muito bom, mudava bastante formação, ele pega o Brasil nas oitavas já com uma equipe diferente. Por exemplo, ele estava jogando contra a Alemanha num 4-2-3-1, contra o Brasil foi num 4-3-3 sem meias, jogou com guardado, jogava também com outros jogadores ali, Rafa Marques naquele time também. Time muito bom de contra-ataque, muito bom. Os jogos que eu assisti do Osório hoje, muito bom o time de contra-ataque. Uma característica também nessa parte mais propositiva, zagueiros e primeiros volantes com uma boa capacidade de inversão de jogo e lançamentos em profundidade. Por exemplo, o zagueiro canhoto do Remo, vamos pensar aqui, o Kaique, fazendo lançamentos direto para o ponta direita, que seria o Diego Hernandes. Isso acontece com muita frequência nos times dele, para uma tentativa de 1 contra 1, do ponta contra o lateral adversário. No São Paulo, ele tinha muito isso também, buscando os pontas. Ele tinha o Rogério, o Neymar do Agreste naquela época. Tinha o Centurion. Tem o jogo contra o Atlético Paranaense, que ele cria muitas jogadas assim, invertendo o jogo. Inclusive o Michel Bastos chegou a jogar de ponta também. Uhum. Tinha essa jogada muito interessante na marcação. Ele nem sempre tentava uma marcação alta, dificilmente também em linha baixa, mas ele gostava muito de uma jogada em linha média para que ele conseguisse roubar a bola no meio de campo e ter ainda espaço para trabalhar, colocando muitos jogadores por ali, para que quando o time roubasse a bola, ele também tivesse uma oportunidade interessante de puxar essa jogada em velocidade. Eu vou mandar só um vídeo pro Gabriel de uma jogada muito curiosa dos times do Osório também pra gente acompanhar aqui. Já eu volto a falar sobre ela. Ele tá com tudo no Twitter, viu, Felipe Rodolfo? Ele tá ele respondendo a rapaziada. Eu tô até com medo desse Twitter não ser dele já, de tanto não, sim, com certeza. Bota aí na tela, ô Gabrielzinho, a outra resposta que ele deu, inclusive, dando uma informação, né? Querendo ou não, é uma informação. Teve o perfil do Júnior Cunha, falou que a CBF iniciou a vistoria nos estádios da Série A
e na lista consta o estádio Bampará-Baenão como casa do Remo para receber a equipe que é responsável pelo sistema. E aí o vigilante de Belém, né, que é uma conta, dizendo: o Remo não vai abrir mão de jogar no Mangueirão, o povo inventa cada teoria. E o Osório respondeu: é tão bom quando ele faz os lesos passar vergonha, mano. Utilizarei ambos estádios. Então pronto. Por el motivo que me informaram rapidamente e los utilizarei em conjunto. É isso. E aí, meu caro Tuba, Tiburum? Tiburón. Agora é ele aqui, ó. Já disse que eu vou processar todos vocês por esse apelido aí. Por quê, amigo? É porque você é rápido na notícia, você sente o cheiro de sangue do futebol. É o fora da notícia, né? Você é o Shark Tank do Grupo Liberal de Comunicação. Bom, falando Shark sobre... Boy. Acho até interessante a gente falar sobre esse assunto. Acho Shark até interessante Boy falar é sobre esse ótimo, assunto do né? estádio. Porque o Remo ficou próximo de fazer uma pré-temporada no CT do Retrô. Houve uma negociação. E aí o Remo não vai para lá. Inclusive, não só o CT do Retrô. O Remo teve oportunidades de ir para outros países, inclusive aqui da América do Sul. Se cogitou até o sul de Portugal, mas por questões de datas, por O questões Rodolfo ia ficar insuportável. Seria Faz isso comigo. Não, aí vamos lá. Ô, mano, não Ia faz ficar A isso. reapresentação, insuportável. a apresentação do Remo é quando? Eu não 2 de sei, janeiro. mano. 2 de janeiro, né? Mano, Primeiro jogo quando é? eu tava Dia morto 18, até hoje, meio-dia, Dia 18 mano. contra o Águia. Dia 18. Então, o Remo não tinha essas certezas de datas, e aí por isso não se fechou nada. Mas Terceiro jogo do ano já é Pois Série é, a questão do CT do Retrô Vitória, né? foi decisão da diretoria, né? Em conjunto ali, decidiram que seria melhor fazer a pré-temporada por aqui. Há um alto custo pela questão dos hotéis e tudo Não mais. tem problema, mano. Não tem problema? É. Tá bom, desculpa. Para, É um liso aqui falando. Nós somos, mas o leão não é. Entenda isso. Tudo bem. É difícil de você Mas conceber essa ideia. O torcedor tem que entender ficar, essa ideia. o torcedor tem que ficar tranquilo. Por quê? O treinador foi anunciado, não significa que a diretoria não está trabalhando na montagem do elenco. O elenco, ele está com jogadores já com pré-contrato assinado. Alguns jogadores... Eu quero um corte. Tu veio pra cá não pra ficar... Se for pra ficar ouvindo isso, o Matal chega aqui e vai... Eu vou falar uma coisa. Eu quero nomes, eu quero corte, eu quero viralização. Eu quero viralização, Não vou meu citar amigo. nomes, mas vou dizer uma informação que eu tive. Fale, eu quero De isso. um colega meu que é agente de jogador. Aproveite E ele o falou pra espaço. Nestor, tamo junto, tá, Nestor? Dona Estou. E não vai Um deixar abraço de pro fazer Nestor. isso lá. Um agente, colega meu, que tem jogador negociando com o Clube do Remo, disse que não pegou bem no mercado O quê? a situação de incertezas entre diretoria do Remo e Marcos Braz. Porque o Marcos Braz que está conduzindo a maioria se não todas as negociações. E essa incerteza se vai ficar ou não, pegou mal no mercado. Só que isso, Olha, amigo do só que isso será resolvido amigo do nos próximos dias. do Tuba, se tu mandar jogador pereba pra cá, eu vou falar teu nome e tu tá lascado, viu, mano? É, porque ele tá se intrometendo onde ele não tem que se intrometer. Se deu problema Isso aí, entre mano, a direção e o Marcos Braz, problema. Agora, se tu mandar jogador porcaria pra cá, mano, vou falar teu nome, já sei teu nome, tá? Ele ofereceu tu. um zagueiro pro Remo. É bom? Tá, eu vou falar o nome, não tem problema aqui, foi É oferecido. corte, eu quero corte, isso, O vai. nome dele se chama Manuel, ex-zagueiro, que acabou agora o Bom contrato zagueiro. com o Fluminense. Égua, não. Eu gosto do zagueiro. Não. Foi oferecido para o Remo, jogador que em 2025 não teve tantas atuações, né? E aí, O filho? torcedor do Fluminense estava querendo pagar o Uber dele pra ele ir embora. Mas aí vamos lá, né? 2025 não foi bom para ele, mas Tá quantos anos o ele, Manuel? ele tá Que com, se eu não me engano, 34, 35 nessa faixa. Ah, é bom pegar um ponta na Série A no estádio. Pra mim ele chegaria com aqui. uns 5 anos de atraso. O famoso chegou com 5 anos de atraso. Chegou atrasado. É. Pra mim, não. Também. Você aceitaria? Eu já pensou ele Até pegar. agora eu tô sem zagueiro, né? Tô sem... É, mas se bem, né? Pela falta de zagueiro. Pela Se falta bem de que zagueiro. A gente não tem zagueiro. Mas seria E é um nome, isso, eu amigos. acredito que seria um nome interessante para compor o elenco do Remo. A gente tem que entender a realidade do Remo hoje.
ele não é um time que chega na Série A de ponta, que vai brigar por contratações de jogadores que vão estar em times lá em cima. O Remo chega como um patinho feio, o torcedor precisa compreender isso, o Remo chega como um patinho feio na Série A, não é a primeira opção da maioria dos jogadores. O Braz já falou isso, da dificuldade de você convencer atleta a vir para cá, uma região afastada do restante do país. As viagens são longas e tem a questão da estrutura. O Remo é o único time da Série A que não tem centro de treinamento. Então, assim, como é que você vai convencer atletas a vir para o Remo? Então, aí tem que tentar convencer de alguma forma. Então, o Remo hoje, para montar um elenco, vai ser complicado. E aí você tem que pensar em umas peças, talvez experientes, ou peças que possam vingar numa Série A ou que já conhecem a realidade. Acredito que o Manuel é um jogador, essa é a minha opinião, um jogador que poderia contribuir, não digo para ser titular, talvez ele poderia melhorar. A gente tem um exemplo aí totalmente desproporcional essa comparação, né, do Thiago Silva. Mas é um jogador de 39 anos. Ele falou até baixo. Falei até baixo. É um jogador de 39 anos que jogou em alta numa Série A. Podem cortar. Bruno Amâncio compara Manuel com o Thiago Não tô comparando. Não tô falando questão de idade. Zagueiro do Remo ao Thiago Silva. A possibilidade de Thiago Silva vir para o clube do Remo. Thiago Silva rescinde com o Tu aceitaria Thiago Silva no clube do Remo? Aí, né, mano? Não, mas eu citei mais questões de idade. Eu acho que a idade hoje no futebol de um jogador que eu acho que o problema do Manuel não seria a idade mesmo, não. Idade, viu? Não vejo ele como idade. Eu acho que ele apenas deixou de desenvolver futebol bom há alguns aninhos já, desde que ele chegou no Fluminense, pelo menos. As últimas temporadas. Ele começou bem, depois exatamente deu uma queda. Mas como tu falaste em relação à experiência, por exemplo, entre ele e o Klaus, a renovação do Klaus, eu iria na renovação do Klaus e pensaria em 2 zagueiros titulares para chegar agora para o início da temporada. Um detalhe também em relação trazer de volta o Camutanga, a isso do Remo que o Bruno falou, de ser o patinho feio, muita gente pode pensar assim, é só botar o dinheiro na mesa, é só investir. Não é que o Remo esteja liso. E a gente falou isso recentemente no programa. A gente está falando de um nível de jogador que não é mais um nível Série C, que muitas vezes nós fomos acostumados, na maior parte do tempo com o Remo e com o Paysandu, nem de Série B, que alguns anos a gente figurou por ali. Porque para o jogador de Série C, ele quer o peso da camisa do Remo. Ó. Se o Remo subir, se o Paysandu subir, ele vai aparecer no jornal por alguns anos, no TikTok, no Instagram, direto. Na Série B, poxa, me paga um pouquinho mais aqui que eu estou indo, porque os times estão muito nivelados. Na Série A, o cara ele vem para cá, ele quer toda a estrutura dele, além de salarial, de receber em dia, ele quer ir treinar num lugar bacana, ele quer saber quanto tempo ele vai demorar da casa dele até o CT, e quanto tempo também da casa dele até o colégio do filho dele, qual vai ser, por exemplo, o momento de lazer dele com a família, o que a esposa dele vai ter oportunidade de fazer aqui em Belém. Isso é muito importante para que o jogador ele consiga entender e colocar toda a sua questão familiar também na capital paraense. E aí você, querendo ou não, você se afasta um pouquinho do que muitos dos jogadores eles querem com toda certeza e que eles encontram com mais facilidade. Não vou nem dizer em São Paulo e Rio de Janeiro, mas que eles encontram em Salvador, que eles vão encontrar também em Curitiba, que eles vão encontrar em todas essas outras cidades. Curitiba. Isso mesmo, Curitiba é o time, né? Curitiba é a cidade. Então é isso, galera. O Clube do Remo, né, trabalhando agora. Acho que até o Natal nós vamos ter... A cereja do bolo no Natal. Sempre toda vez, né? Tem que vir. Ano passado eu não colocaria. Viseu. Não, ano passado foi o Pedro Rocha. O Pedro Rocha, deu certo. Quem foi o jogador de virada de ano de presente? Mas eles não foram anunciados juntos? Não, presente ano novo foi o Viseu. Foi no dia 31. O Clube do Remo com o Felipe Campos, por favor. Verdade. É igual quando tem que falar de Paysandu, Gleice. Tem um vídeo aí, por sinal, de uma jogada do Osório. Gabriel, inicia a jogada e já dá o pausa, tá? Entendeu? Pra falar um negócio aqui. Que são jogadas de escanteio contra. Pode dar o pausa. Ó, tira a tarja também, por favor. É escanteio para a Venezuela nesse jogo, amistoso contra o México. Na verdade, é a Copa América Centenário. O México ele tem poucos jogadores na área, se você for olhar em relação a vários times do Brasil. É 1 para 1 mesmo, literalmente, com um jogador só para cortar a bola no primeiro pau. São 7 jogadores nessa parte da imagem. O resto, os outros 3, ficam para puxar um contra-ataque, que é muito perigoso. Agora, dá o play aí, Gabriel. Que a gente percebe rápido. São poucos jogadores que o Osório ele coloca na sua grande área defensiva em escanteios. Foi batido o escanteio, rapidinho, um passe, o time do México vai ficar num 4 contra 4
contra a Venezuela. Já dá para ver nessa imagem. E aí uma outra característica, o time inverte muito as jogadas, tem um ataque perigoso, não vai dar em nada esse lance, mas é o que acontece com frequência nos times do Osório. Poucos jogadores na sua grande área defensiva para transformar um escanteio, uma jogada perigosa para o time adversário, numa jogada perigosa para o seu próprio time, em passe de 2, 3 toques na bola, já consegue colocar um time em uma boa situação de contra-ataque. Camisa 10 é aquele? Corona? É? Tu gosta de Corona? Com limão, acho que fica bacana. Agora sim, torcedores... O Wesley Costa. Torcedores do Remo, engraçado que quando foi anunciado, torcedores do Remo começou a pedir vários jogadores dessa seleção aí, né? Sim. Era uma boa seleção, cara. Uma boa seleção. Deu trabalho pro Brasil, né? Tem um jogador só de 2, ganhou da Alemanha, se não me engano. Teve um jogador aí que trabalhou com o Osório no México, foi o Guardado? Chicharito. Chicharito Hernández, uma eterna promessa. Mas... O aposentado Chicharito Hernandes, antes que alguém peça ele aí. Pois é, ele ainda tá jogando. Inclusive perdeu um pênalti, se não me engano, na Copa do México. Está aposentado. Enfim, deixa ele por lá, né? Teve torcedor até que pediu ele. Há uns... Tá aí, 7 anos atrás, na época da Copa, talvez fosse uma boa contratação. Talvez, aquela chegou excelente. 7 anos atrás, ele o Remo anunciado tava lutando pra não cair pra Série B. O Remo com o anuncia Vinícius ele salvando. amanhã e o Felipe Campos fala, chegou com 7 anos de atraso. Ele tá no Chivas de Guadalajara. Chivas, perdeu um pênalti 37 lá, anos. ridículo. Ele é de Guadalajara, né? O Hernandes, né? 7 jogos na temporada, não foi titular nenhuma vez, tá jogando apenas no um time gol. do coração dele lá, né? Mas tá jogando no time do coração, mas ganhando muito bem. A Liga Mexicana marca... Não, a Liga Mexicana paga muito bem. Paga. Né? Então, e a gente tá falando de um dos dois Que um dos maiores treinadores times, de lá é o Jardim. Isso. Que não volta pro Brasil nem... Exatamente. Que E olha paguem que ele, literalmente. colocam muito dinheiro pra ele voltar pro Brasil, Jardim. Já tentaram, né? Não, Tirar ele de lá e não sai de jeito Ele nenhum. ganha muito bem. Ele treina o América, pô. O cara treinar o América ou o Chivas, ele treina o Flamengo ou o Corinthians. Pronto. Não é? Literalmente. Ele a gente foi tá mandado falando embora do time do São Paulo do Bruno Amâncio. A Amâncio. maior torcida do mundo, né? Sim, O gigantesco, América América. e o Chivas vem logo depois. Não precisa lidar com essa imprensa chata daqui, né? Verdade. Não, mas a imprensa mexicana, ela é marca Com em os cima, fofoqueiros cara. de plantão. Ela marca em cima. Meus amigos, o que essa rapaziada que tá agora aqui em Belém, quando eu digo aqui em Belém, que são jogadores do Clube do Remo, Nico, Diego Hernandes, Cantígio, Tassano e até os brasileiros, o que eles podem esperar, né, do Osório? Se vocês fossem esses jogadores, vocês estariam ansiosos para trabalhar como jogador, com treinador, com conhecimento de futebol como o Osório tem? Se eu fosse o Nico, bastante, porque, querendo ou não, a vinda para o Brasil é a maior oportunidade da carreira do Nico, que saiu do Montevideo Para Wanderers. jogar a primeira divisão, né, cara? Para jogar no Remo na Série B, para jogar agora a primeira divisão, com um técnico que no cenário de América Latina tem um nome muito forte, realmente. E primeiro, jogar para a primeira divisão. Segundo, com um treinador que fala a língua dele, o idioma dele. Terceiro, um cara que consegue potencializar vários jogadores. E aí o Nico é algo interessante porque, por exemplo, vou comparar ele com o Diego Hernandes. O Diego Hernandes é mais jogador. O Diego Hernandes, ele conseguiu vingar no Remo quando ele foi para a ponta direita. O Nico, ele jogou tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda, com o pé trocado ou com o pé bom. E teve atuações interessantes dos dois lados. E o Osório é um cara que faz bastante isso. Ele coloca o ponta direita de perna canhota, também para jogar na ponta esquerda com a perna canhota boa para a linha lateral. Então ele faz muitas inversões de lado. Acho que é interessante isso pro Nico. Pro próprio Diego Hernandes, uma das jogadas que eu falei, essa inversão de lado para pegar o ponta num contra um. É algo interessante também pro Diego Hernandes, que tem um bom drible curto. Então, além da questão de idioma, eu acho que podem ser características potencializadas desses atletas de acordo com o estilo de jogo do novo treinador do Remo. E aí, amigos? Cara, vai, começa aí. Você tá bem Visita concentrado começa aí. primeiro, começa ali. Não, é basicamente isso. Ele fala sobre potencializar. O Nico, ele vai ser potencializado por esse estilo de jogo do Osório. E a gente tem também a questão de jogadores que querem se recuperar. O caso do Cantígio é um jogador Sim. que... Essa inversão de jogo, que o Cantígio começa é craque muito nisso. bem no Remo e começa a perder espaço. Talvez seja um momento dele criar uma esperança novamente de jogar uma primeira divisão, como já fez com o Corinthians, e com um cara que fala o seu idioma, um cara que tem um estilo de jogo que possa de potencializar ele. Agora, sim, os demais atletas, assim, começa uma temporada nova, todo mundo acaba tendo um otimismo maior
do que se vem pela frente. E aí, como o Remo vai ter uma Série A e um Campeonato Paraense, duas competições totalmente diferentes, com 2 times diferentes, vai ser a oportunidade desses jogadores que não estiverem sendo a primeira opção no Brasileirão, mostrar o potencial dentro do estadual, ali com o Osório à beira do gramado. Não vai ser um cara que vai estar só observando na cabine. O cara vai estar na beira do gramado, observando melhor os atletas e comandando, né? Eu acredito que o principal para os jogadores do Remo é exatamente pensar nisso, é não ter melindre. Porque vai chegar uma época em que vai ter gente, principalmente se o treinador não fosse o Osório, tá? Ia ter uma época em que um time ia estar jogando o Paraense, a Copa Norte e a Supercopa Grão-Pará, que é o primeiro jogo da temporada. E uma outra galera iria estar jogando Série A e talvez a Copa do Brasil, que chegaria, né, na terceira fase lá para abril, maio. Quinta fase Quinta fase lá para abril, maio. Mas agora eu acho já mais difícil disso acontecer. Por quê? O Osório ele é um treinador que roda muito a equipe, que não repete, não costuma repetir a escalação, que improvisa muito. E o jogador do Remo, ele precisa entender isso, que vai chegar a hora dele, independente de quem for. Até os remanescentes talvez tenham uma chance a mais no Campeonato Brasileiro da Série A, porque o Osório é esse tipo de treinador. Ele é o cara dos experimentos. Então, se você ficou ali nas 2, 3 primeiras... Tô fazendo uma arte sobre os 3 primeiros jogos do Remo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque teve essa situação dele falar sobre Bainão e sobre Mangueirão. Supercopa Grão-Pará, Remo e Águia. Pô, banco pro cara. O cara aparece só 35 minutos do segundo tempo. Depois, Campeonato Paraense, Remo e Bragantino, em Belém de novo. O cara no banco de novo, entra no intervalo. Pode ser que a chance dele chegue na Série A e ele nem imagine isso. Então não adianta você se preocupar logo, ficar mordido porque tu pegou um banco, porque uma hora o Osório vai olhar para ti e você vai ter a sua chance. Então acredito que seja o principal. É um estilo uma mentalidade de treinador que eu estou muito curioso para saber como vai ser, principalmente porque a Série A vai começar mais cedo hoje. E o jogador... Talvez o Remo precisasse montar 2 times diferentes. Mas agora eu já nem sei o que pensar. Olha, um jogador do Osório que ele usava muito, e até aproveitando esse gancho que o Luizinho falou, dessa troca de escalações, o Bruno também falou que no Atlético Paranaense foram 11 times diferentes em 11 jogos, mas a gente não vai pensar aqui, e não pense nisso, só por exemplo, o Pedro Rocha era o melhor jogador do Remo de linha nesta temporada. O Pedro Rocha, ele não ia sair a cada 3 jogos, ele ia ser reserva uma vez. Ele provavelmente ia jogar todo o santo jogo. Os principais... Mesmo com o Osório? Exatamente, porque se a gente for pegar aqui, ó, tem um Kevin Castanheda, que foi jogador do Tijuana. Pelos jogos que eu assisti, eu gostei muito dele. Ele jogou de ponta direita, aí jogo depois ele jogou de ponta esquerda. No outro jogo ele jogou como meia, depois ele voltou a ser ponta esquerda, depois ele começou a jogar de 9. Era o principal jogador do time dele, e ele girava em todas as posições do ataque. Então tem muito disso também. O principal jogador do time, os melhores jogadores, não é que eles vão sair a cada 3 jogos, ou que eles vão jogar jogo sim, jogo não. É que eles vão girar no elenco. E aí o Centurion, por exemplo. O Centurion, para quem acompanhou a carreira dele, principalmente no Racing, jogava muito como ponta esquerda dos times do Racing. Com o São Paulo, ele começa também na ponta esquerda. Ele jogou também centralizado, jogou algumas vezes como ponta direita. Então a gente está vendo justamente isso. Alexandre Pato jogava de 9 às vezes, mas também jogava como um segundo atacante, chegou a jogar até mesmo aberto, chegou a jogar quando o Ganso saía como meia, mais um pouquinho afastado da área. Então é normal a gente ver isso nos times do Osório também. O principal jogador do seu time, os principais jogadores que têm essa qualidade técnica acima também para jogar em várias posições, eles vão rodar em várias posições. Como, por exemplo, o Pedro Rocha jogou como 9, como jogou também como ponto esquerdo este ano. É o que vai acontecer com frequência. Diego Hernandes jogou de 10, jogou aberto pelo lado direito. Pode acontecer também. Nico, que jogou pelos 2 lados, pode acontecer isso também. E aí ele vai começar a girar esse elenco dentro das posições disponíveis, até por conta de uma fala que ele falou na época que ele treinava o São Paulo, falou numa entrevista para a Globo, ele até falou assim, já pensou, a cada matéria que tu vai fazer, tu só chama câmera, só usa uma câmera, os outros vão pensar que eles não são necessários. Então é bom usar todo mundo. E no São Paulo ele irritou muita gente, não todo o elenco, mas boa parte do elenco. Michel Bastos uma vez foi substituído, depois de estar fazendo várias funções, foi substituído, chutou um copo de água na beira do gramado quando foi substituído. O Ganso saiu sem falar com o Osório uma vez. O Centurion tinha reclamado do método de treino. Por outro lado, o Souza, aquele que jogou no Grêmio, no Vasco,
também elogiou bastante o estilo de trabalho Vai muito dele. do jogador aproveitar entender. ou não, né? Você Vai entender muito o estilo jogador, do trabalho justamente. dele. Porque, E o Centurion também é muito complicado, né, cara? ele sempre foi complicado. Não é? O extracampo dele não é bom. Então, Então, não Vi dá que o pra jogador pegar que ele já como sumiu do base. mapa uma vez. Não dá pra E pegar ele voltou como tempos base. né? Mas assim, Chegou uma- O Centurion é tipo o V8, nosso cinegrafista, só que jogador de futebol. Que some, todo mundo se preocupa e depois aparece. É literalmente isso. Olha, chegou uma informação de que o estado do Amapá fez uma proposta para o Remo fazer sua pré-temporada lá no Centro de Desenvolvimento da CBF. Informação oficial, inclusive, mas não vingou. O Remo vai fazer a pré-temporada aqui no estado do Pará teve mesmo. uma, eu não vou lembrar agora o nome do lugar, mas foi na Argentina. Inclusive, acho que Buenos Aires. E recentemente, quem foi pra lá? O Juventude. Não lembro o ano, mas Juventude esteve fazendo uma pré-temporada lá, um período lá. Essa proposta chegou pro Remo também, mas acabou não vingando. O que acontece? Tiveram propostas, mas o Remo acabou decidindo ficar em Belém. Não vai ser nem no interior do Aí estado. eu vai te ser em pergunto, Belém, né? onde? 3 campos. Foi o que o Marcos Braz falou na entrevista. Pois é, mas aí você vai colocar Onde? pra treinar onde? Porque a qualidade dos gramados aqui na região metropolitana já é um pouco complicado de achar campos com boa qualidade. Olha, o gramado do Baenão tava assim hoje. Eu até mandei 2 fotos pro Gabriel pra ele colocar na tela até, mostrando como é que tá uma das partes da reforma do gramado do Baenão. Será que ele vai estar pronto Ó, olha aí como em ele janeiro? tá hoje. Será que vai estar pronto em janeiro? Complicado, tá né, pai amigo? d'égua já. Ó, tem muita parte que tá com terra para que ele consiga melhorar algumas partes específicas. Ah, mas e tudo isso mais. em 2 semanas vai ficar isso bom se já. resolve rapidamente. Vamos falar do Mangueirão? Mangueirão, já recebi informações que o gramado do Mangueirão está sendo judiado nesse mês de dezembro. Lógico. Tá tendo alguns Eu Show, vai vi continuar ontem, sendo. Jogos teve lá. a decisão do Parazão da pelada, não É. foi? As pedrinhas vão Também aproveitar já do tá. Noel. Eu vi o, Não tá eu vi legal, o precisa gramado parar. não tá legal, cara. Precisa parar para dar uma melhoria lá. Então, assim, eu acho que a melhor solução para o Remo, pelo menos nas 2 primeiras semanas, era sair de Belém e ir para um lugar onde tivesse Eu qualidade. acho também, cara. Também acho. Tivesse Acho que o Remo ele tem qualidade. que fazer um trabalho de qualidade. Acho que não tem que ficar... Se Até não tem porque, como o estrutura, Braz pô, falou, em vai fazer relação o à quê? chuva, né? Não tem estrutura aqui. Você vai desgastar os gramados também por conta da forte chuva que tem aqui. Justamente. Tem isso. Mas enfim. Ote Neto na Ô, área, querido. olha. Ele tava no Brega Liberal. É, que Cara legal.